Oiê, eu sou a Becca e esse é o primeiro vídeo sobre criatividade que eu vou trazer aqui para o nosso PL Book Club. E eu queria começar falando um pouquinho sobre a minha estrutura, como eu faço para eu poder ter uma ideia criativa, ou melhor, para eu poder desenvolver essa ideia. Eu tenho 5 passos que geralmente eu utilizo e esses 5 passos são: perceber, alimentar, abrir, escolher e dar forma. Eu tô olhando a minha colinha aqui pra eu poder, né, fazer uma aula um pouco mais direta e não ser tanto prolixa, não ser muito prolixa aqui. Então, o perceber, alimentar, abrir, escolher e dar forma, na realidade são sentir, repertório, divergir, convergir e estruturar. Hoje eu vou falar um pouco sobre o sentir, porque ter uma ideia criativa é o meio desse processo, não é o começo desse processo. E é isso que a gente acaba esquecendo quando a gente tenta ser criativo. A gente tenta se comparar com outras pessoas ou outras ideias, ou pessoas que elas já têm um processo estruturado, já têm uma forma de pensar, e a gente fica pensando, ai, nossa, eu não sou criativa tão quanto aquela pessoa. Mas a realidade é que muito provavelmente aquela pessoa já teve uma jornada para chegar até ali. Cada um tem a sua jornada criativa. Tanto que um dos livros que eu mais gosto é O Caminho do Artista. Ele fala muito sobre criatividade e sobre como você criar o seu processo criativo. Então, a primeira parte que eu queria trazer aqui, em outros vídeos eu vou trazer as outras 4 partes. A primeira parte, que é o sentir, é você abrir espaço. Abrir espaço é você esquecer ideias antigas, conceitos antigos e se permitir a um novo conceito, e se permitir a entender o novo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente quer criar algo novo, nós precisamos primeiro sentir e entender o que estamos sentindo. E o que sentir tem a ver com criar? Tudo, porque a gente começa a criar a partir das perguntas que nós fazemos sobre o que sentimos a respeito de determinada coisa. Ou seja, por exemplo, eu vejo um filme que eu gostei bastante, ou eu vejo um filme que eu não gostei nada. Quando você se pergunta por que eu gostei desse filme ou por que eu não gostei desse filme, você consegue entender qual é o processo, qual é a parte daquele filme que te tocou, de uma forma que você consegue analisar aquele sentimento de uma forma boa ou ruim. Ou seja, vamos lá. Vamos trazer isso para a criatividade. O sentir vem da investigação, de investigar aquilo que você gostou ou não gostou, de entender o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você, e a partir disso você conseguir criar repertório, que é a parte 2. A parte 2 é repertório alimentar. Mas para a gente chegar na parte 2, para a gente entender o que a gente precisa pesquisar, para a gente entender o que a gente precisa entender, primeiro temos que sentir. Então, a parte 1 de todo o processo criativo é o que faz sentido para mim e o que não faz sentido para mim. Por que isso faz sentido para mim? Por que isso não faz sentido para mim? Quando você analisa uma obra que você gosta muito, você para pensar do por que essa obra é tão importante. Eu vou dar aqui um exemplo de algo que eu sou extremamente viciada. Eu sempre falo muito toda hora, realmente, tudo pelo jogo, adivinhou? Quando eu parei para analisar o porquê eu sou tão obcecada por Tudo pelo Jogo, eu percebi que, mais do que a história em si, porque querendo ou não, o enredo de Tudo pelo Jogo não é um enredo muito complexo, ele é um enredo bem tranquilo, um enredo que não tem tantas reviravoltas, e não é um enredo que faz sua cabeça explodir. Mas, ainda assim, eu sou extremamente viciada em Tudo pelo Jogo. E eu comecei a me perguntar por quê? Por que essa série de livros me cativou tanto, porque eu sou tão apaixonada por eles, porque eu continuo pensando neles depois, né, de quase, 4 anos que eu li essa história. E aí eu comecei a perceber que o que fez mais sentido para mim dentro de Tudo pelo Jogo foram os personagens. Então, a trajetória dos personagens, entender como aqueles personagens saíram de um ponto A para um ponto B, entender o desenvolvimento daqueles personagens, eles criando uma família, found family, entender que apesar de todos os traumas que eles passaram, ainda assim eles conseguiram um final feliz, entre aspas, é o que me fez gostar tanto de Tudo pelo Jogo. Não necessariamente o enredo da história, mas o desenvolvimento dos personagens. E aí, quando eu entendo que, dentro de uma história é muito importante para mim o desenvolvimento dos personagens, eu consigo criar repertório, eu consigo ir para a parte 2, que é pesquisar como eu crio personagens que são interessantes. E isso eu estou falando dentro do meu universo de escritora, mas você faz isso com qualquer outra coisa. Quando você sente um incômodo, seja bom ou ruim, a partir de algo, um vídeo que você viu na internet, nossa, esse vídeo aqui fez todo sentido para mim, ou nossa, esse vídeo aqui não fez nenhum sentido para mim. Você começa a investigar, você sente,
você começa a entender o porquê. Por que esse vídeo fez sentido para mim ou não fez sentido para mim? E quando você começa essa investigação dentro de você, daquilo que faz sentido ou não faz sentido, daquilo que te incomoda ou daquilo que você gosta, você começa a entender o que você precisa saber. E quando você entende o que você precisa saber, você tem um direcionamento melhor na hora de criar. Então, uma grande parte do universo criativo começa em sentir o que está acontecendo e, mais do que isso, esquecer as suas ideias passadas. Porque quando você sente, você abre espaço para o novo. E nisso que você abre espaço para o novo, você precisa deixar ideias antigas, antiquadas para trás. Então, sentir é abrir espaço para novas perspectivas e entender por que aquilo faz sentido ou não faz sentido para você. Por isso, sentir, de ter sentido ou não. Quando a gente quer criar algo único, primeiramente a gente tem que entender o que a gente tem de diferente para mostrar. E a gente só consegue mostrar para o mundo a nossa individualidade quando a gente entende aquilo que faz sentido pra gente ou não. Então, todo processo criativo, toda ideia nova e criativa e diferente, significa que primeiramente você parou para sentir se algo fazia sentido para você ou não. Eu espero que essa aula tenha te ajudado um pouco. Nas próximas aulas eu vou trazer mais sobre repertório, divergir, convergir e estruturar, que são os outros passos para ter uma ideia criativa. Um beijinho e até!